Boa noite, Votorantim. Estamos aqui dando início ao debate dos fatos, aquele programa que já faz parte aí da sua rotina, né? Toda sexta-feira você já está ligadinho aqui, aguardando que a gente possa, junto com você, debater os principais assuntos da semana. E sempre aquela curiosidade, né? Quem vai ser o convidado dessa semana? Quem é que vai estar junto aqui com o Wellington, com a Luciana, debatendo os fatos da semana? Acredito que hoje não vai ser muita surpresa e não tem aquele mistério todo, até porque desde ontem aí que vários programas aqui da TV Votorantim já está falando, já está dizendo quem seria o nosso convidado de hoje. Você que não viu, que não acompanhou aí os programas que disse, né, quem estaria aqui com a gente, vai ficar no aguardo, porque daqui a pouquinho eu conto então, tá bom? Mas a gente, essa semana aí foi uma semana muito produtiva, uma semana com alguns assuntos referente à nossa cidade, principalmente, né? Um dos temas aí, um dos assuntos que mais circulou, que mais se falou na cidade, foi a vinda da equipe do CQC, da TV Bandeirantes, aqui para a cidade de Votorantim, fazendo uma matéria, se é que a gente pode chamar de matéria, até porque se trata de pessoas que faz humor, né? Ela trabalha mais com humor do que propriamente com a notícia. Mas isso movimentou bastante aí a cidade, né? As pessoas, os políticos, enfim, todo mundo aí ficou muito atento com essa visita do CQC. Bom, o nosso telefone é aquele que você já sabe, né? 3247-1010. Você vai poder ligar, vai poder participar, dar suas sugestões, dar sua opinião, né? E com isso a gente fica muito contente, fica muito feliz, porque a gente sabe que você está aí do outro lado, participando e acompanhando o nosso trabalho aqui, o nosso projeto, né? Por falar nisso, eu queria mandar um abraço, assim, um abraço muito especial, porque eu sempre achei, né? E isso eu venho confirmando, que muitas pessoas, elas não têm o hábito de pegar o telefone e participar, por vários motivos, né? Principalmente até uma certa timidez. Mas eu encontrei na última quarta-feira, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o seu João, ele que faz parte da comunidade, mora no Vossoroca e diz que é telespectador assim, assíduo aqui da TV Votorantim, em especial do debate dos fatos, né? E nunca ligou, nunca participou, mas me contou tudo, assim, confirmou que realmente é uma daquelas pessoas que está sempre ligadinha aqui na programação da TV Votorantim. Então, quero mandar um abraço e agradecer pela audiência, pelo prestígio, né, que a gente tem de ter pessoas como o seu João acompanhando aqui o trabalho da TV Votorantim. Mas você que não é como o seu João, que gosta de ligar, gosta de participar e concorrer aí aos nossos brindes, os nossos presentes que os nossos apoiadores nos enviam aqui para que a gente possa estar distribuindo com vocês, a gente vai ter muito prazer em estar recebendo a sua ligação. Quem está lá no telefone hoje é o Isaac, juntamente com a Mônica. A Mônica vai vir para cá daqui a pouquinho me ajudar, até porque a Luciana Lopes está finalizando o jornal A Gazeta de Votorantim, que pela manhã já está circulando aqui pela cidade, em todas as bancas. São 30 pontos de distribuição, né? Com certeza tem um ponto aí próximo da sua casa. E os brindes que nós temos aqui hoje, alguns você já conhece, que já são parceiros nossos aqui de tempos, né? Que é o caso da Simone Pizza. Aliás, eu sempre falo e gosto de ressaltar o carinho e o respeito que nós temos pela Simone Pizza, que é uma das primeiras apoiadoras, uma das primeiras parceiras aqui da TV Votorantim, né? E quando eu falo isso, eu estou aí me referindo ao fundador, né? Uma pessoa que já partiu, mas que deu aí todo o apoio, deu toda a força para que a TV Votorantim pudesse estar aqui
e de imediato fez uma parceria e essa parceria continua aí com a esposa, com a filha Simone. Então, um abraço e muito obrigado aí a Simone Pizza, que já está com a gente aí há mais de 3 anos. Nós temos um brinde surpresa da Boutique Oasis, aquela boutique erótica aqui da 31 de março, tá? Que é a nossa parceira também. Daqui a pouco eu vou passar o telefone aqui da Boutique Oasis. Tem 3 lanches da Eugênia Lanches. Só não vale X-Tudo, hein? Só o X-Tudo que não vale. Mas são 3 lanches. Quero mandar um abraço para o Vinícius, ele que é o criador, o fundador, o sonhador da rádio comunitária aqui da cidade de Votorantim. E ele tem lá o lanche e está disponibilizando 3 lanches aqui para o debate dos fatos. Tem também uma gravata da Renata Locações, outra parceira antiga aqui da TV Votorantim. Quero mandar um abraço tanto para a Renata quanto para a Cida, a sua mãe, né? Que além da gravata, ela tem um outro presente aqui que a Renata Locações mandou para nós, que é em função do Dia das Crianças, né? O Dia das Crianças, então ela trouxe um presentinho especial aqui para o Dia das Crianças. Tem uma camiseta feminina da Billboard, que é uma camiseta para ginástica, para exercício em academia. Tem um carrinho de boneca da Sara Fotos Presentes, tem uma boneca da Sara Fotos Presentes, tem um kit escola da Sara Fotos Presentes, uma camiseta da TV Votorantim e uma bolsa também da Sara Fotos Presentes. E tem aquele que é um dos presentes aqui mais especiais, que é um café da manhã, um café colonial lá da Soriana, né? Quem já foi contemplado, quem já ganhou esse presente, que é esse café da manhã da Soriana, nos conta que é alguma coisa assim de muito especial e de muito diferente, porque é um café com aproximadamente 20 itens. Você já imaginou? Aliás, não é nem um café da manhã, né? É um almoço quase que completo. Então, quero mandar um abraço para o Juliano, para a família, para o pai, esposa, os filhos, a todos os funcionários, as meninas lá que são na verdade, que nos recepciona, aliás, de uma forma muito gentil e muito carinhosa sempre, né? Se há uma coisa que faz a diferença na Soriana, é o atendimento. Então, muito obrigado ao Juliano, obrigado pela parceria e obrigado por fazer os nossos telespectadores tão felizes aí uma vez por semana, porque quem vai tomar esse café não esquece nunca mais. E não é só para uma pessoa. Quem ganha, leva um acompanhante, tá bom? E para finalizar, Saldanha, vamos mostrar aqui o presentinho que a Renata Locações mandou para as crianças. Quer que eu mostre aqui? Ó? É um kit completo, são vários brinquedos aqui, tanto faz menino como menina, né? Quem ganhar vai ficar bem contente. Tá aí. Vários presentes. Agora você ligue, você participe, tá? Não adianta depois chegar nos últimos minutinhos do programa, dar aquele desespero para querer ligar, daí o telefone está ocupado e você não consegue falar aqui com a gente. Bom, eu já vou direto agora, a gente não vai fazer muitos rodeios como a gente faz toda semana, e apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje, né? Eu que particularmente sou suspeito, que é uma pessoa pública, mas um amigo, uma pessoa que eu conheço aí há mais de 20 anos, antes mesmo de eu vir para a cidade de Votorantim, eu já o conhecia como militante, como advogado sindical, como palestrante, enfim, a gente já tinha aí um conhecimento, já tinha uma relação, até porque, de certa forma, sempre fizemos parte do mesmo grupo de pensamento, né? E então eu sou suspeito a fazer qualquer comentário, qualquer elogio, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não só por ele, mas pela família dele também, pela esposa, pelo filho, o pai, a mãe, são pessoas assim que a gente sabe o quanto fazem a diferença aqui na nossa cidade. Eu estou falando dele, né, do nosso ex-prefeito, Carlos Augusto Pivetta, ele que está aqui hoje para bater um papão com a gente e falar de vários assuntos mesmo,
E vamos começar dando boa noite. Eu fico até meio assim, como posso dizer, travado, né? Por estar batendo um papo aqui com uma pessoa que a gente tem uma proximidade tão grande, mas vamos esquecer aí o lado da amizade, o lado do amigo, e vamos tentar tocar aqui um bate-papo de uma forma mais voltada aos assuntos e aos temas da nossa cidade. Piveta, boa noite, obrigado de ter aceito aqui a estar com a gente. Aliás, a gente já estava na sua captura já faz algum tempo, né? Mas você nessa nova jornada sua, parece que está trabalhando bastante e não está tendo tempo nem de estar aqui no programa, no Debate dos Fatos. Boa noite, Wellington. Primeiro, agradecer as suas palavras, que realmente elas mexem conosco, porque antes, e eu sei a sua trajetória para que pudesse colocar em pé a televisão, o jornal, agora o jornal com a Rádio Tropical em Votorantim, extremamente importante. Também um abraço para o Vinícius, me recordo dele saindo pedindo doação de discos ainda, antes dos CDs, para poder colocar a rádio em pé. Enfim, são pessoas como vocês que fazem com que Votorantim, a Folha de Votorantim, o César, que são lutadores para que a população tenha as informações, né? E é com esse espírito que nós atendemos o seu pedido. Inicialmente, eu acho que várias vezes você nos convida, nós temos recusado, até porque entendo que não era o momento, eu tenho as minhas referências, eu precisava deixar um pouco que as questões políticas, as questões da cidade falassem por si, né? Mas a insistência é grande, a pressão é grande. Estou trabalhando bastante, isso é real também, por 2 oportunidades nós estávamos em São Paulo, não conseguimos chegar a tempo. Uma outra, o Padre Albertini foi culpado, nós fomos a jantar com o Padre Albertini lá. Enfim, mas é um grande prazer estar com você, com a Mônica, a nossa solidariedade, porque eu entrei, eu não gosto de falar porque é início, mas entrei, olhei assim, falei, puxa, faltou, né? Não quis comentar, mas faltou a Dona Isabel ali naquele começo, e isso... realmente a gente que conviveu com ela, sempre que entrava, ela já... O seu bolo de milho, o seu bolo de fubá, já vou fazer, deixa do jeito, né? Aquele carinho que ela tinha, e quando eu entrei, olhei, ela não estava no sofá, naquele lugarzinho que ela sempre fica, e isso mexeu comigo, Wellington, mas a vida segue e vamos tocar. É isso mesmo. Piveta, conta para nós aí qual é as suas novas atividades, o que você tem feito que a gente não acha você, não vê você. Dizem que vê você tomando uns cafezinhos de manhã em algumas padarias, em alguns bares, mas eu tenho percebido que você tem tido muita atividade, está fazendo muita coisa. E o que são essas coisas que você está fazendo? Pois é, então, eu voltei à minha atividade de origem, né? Eu sou advogado, deixei o escritório, eu e a Suzana. Nós tínhamos uma que a gente chama de banca, né? Uma banca relativamente bem sucedida, com muitos clientes, sobretudo na área sindical. Viemos para o poder público, encerrou o mandato, eu volto para a minha atividade. Eu sou advogado, já botamos a nossa maletinha debaixo do braço novamente. Fui muito bem recebido pelo Sindicato dos Rodoviários, estou lá junto com eles, o França, Paulinho, Dadá. Me faz um bem danado isso, porque eu volto àquele convívio com os trabalhadores, aquele poder sentar com as pessoas, ouvir a história das pessoas novamente, visitar os amigos, coisa que há muito tempo a gente não fazia, porque é aquela correria da prefeitura, os compromissos institucionais. Quando chegava o final de semana, você justamente queria o descanso, sem contar os compromissos sociais. Então, a gente está podendo visitar os amigos e as atividades, realmente, nós... parece que entramos a 120 por hora, então agora a gente, tanto a Suzana quanto eu, estamos começando a nos reorganizar melhor em relação ao tempo, porque como a gente estava sem nada, tudo que aparecia, vamos fazer, vamos pegar, vamos mexer, vamos para cá, vamos para lá, aí depois fala, calma, agora vamos trabalhar só com aquilo que realmente melhor interessa, até para preservar a qualidade de vida. Eu tenho trabalhado muito para fora e
viajar cansa demais, expõe, né, a segurança da gente, mas estamos trabalhando. Eu acho que essa é a grande questão. Na cidade, o que eu faço é isso. Às vezes eu venho de manhã numa padaria, às vezes eu venho de manhã comer um pastel. Ontem eu vou, não é propaganda, mas fiz questão de vir no Gaúcho para poder dar um abraço nele. Fazia tempo que eu não vinha almoçar com o Gaúcho, a gente estava por aqui. Sempre que a gente pode, a gente está tentando encontrar os amigos. E quando você tem esse tempinho e anda pela cidade, em relação às pessoas, o que você percebe delas? É emocionante, né? As pessoas, independentemente das questões políticas, porque é uma coisa que antes eu não percebia. O cargo, ele afasta as pessoas de você, né? É o prefeito. Agora sou eu de novo, né? E esse carinho das pessoas, não vou, porque senão pode parecer propaganda, volta e tal, não é essa a discussão, mas o sentimento das pessoas quererem te abraçar, das pessoas perguntarem como é que anda, a preocupação das pessoas, as pessoas, escuta, você está trabalhando? Como é que está as coisas? A pessoa se importando com você. Puxa, isso não tem preço, esse carinho das pessoas. Eu sempre comento isso com a Suzana. Onde a gente vai, ainda hoje eu quero publicamente pedir desculpas. Nós perdemos um amigo de escola, o Paulinho. Eu fui avisado do sepultamento dele, foi às 15 horas, coveiro do nosso cemitério, e não pude chegar. Isso me deixou muito triste, porque é uma pessoa que eu cresci na Vila Garcia. Então, essa possibilidade de você voltar a conversar com as pessoas, a conviver, é muito boa. Já recebi um convite para voltar a militar na igreja, que é uma coisa que me faz muito bem. Estou gostando muito das posições do Papa Francisco. Isso também me motiva a novamente participar da comunidade. Então, estou muito feliz em relação a isso. Agora, você não deixa de ter aquele olhar político também, até porque você é uma liderança política na cidade, e não tem como você também esquecer que é uma referência e fazer uma avaliação, observar o panorama político, não só da nossa cidade, como da região e até do país, né? O que você tem ouvido em relação a esses quase 11 meses de governo do PSDB aqui na cidade de Votorantim? Pode ficar tranquilo, não estou querendo já começar, né? Você é uma referência, eu tenho certeza que deve te chegar muita informações, e você também deve observar. Agora eu entendi o porquê o Wellington fez todos aqueles elogios no início, porque ele combinou duas coisas. Eu falei, Wellington, eu vou, mas eu gostaria de só dois pedidos. Não anuncia. Aí eu cheguei aqui, ele já começou, nós anunciamos e tal. Eu falei, bom, não é tão grave assim. Aí o segundo pedido, eu não gostaria de fazer avaliação, porque pode parecer uma situação assim de vingança, aquela coisa, né? Mas e ele aproveita e coloca essa situação também. Se eu não pergunto, daqui a pouquinho os telespectadores vão perguntar. Eu penso que o nosso projeto político foi derrotado. Nós estávamos dando um caminho para a cidade, nós apontávamos uma série de direções de crescimento, de desenvolvimento, organizamos a cidade, isso vem já desde outro período, e esse projeto foi derrotado. O povo disse que não queria mais esse projeto, ou pelo menos uma pequena parte do povo, porque foi 1/3, um pouco mais da população, que disse que deveria ter um outro projeto. Esse outro projeto está começando a se desenhar. Está começando a dizer, até agora, com todo o respeito, e faço isso não num tom de crítica ou coisa assim, até porque também não teria problema algum em criticar, mas no tom de constatação. Até agora, nós não verificamos, nós não temos substancialmente nada acontecendo que nos permita dizer, olha, a cidade está indo para cá, a cidade está indo para lá, o que nós tivemos, e aí constatação a partir de vocês da imprensa, que é o que acompanha, manifestação de auxiliares no início do ano, manifestação do pessoal
que está aguardando as moradias da favela porque cortou o aluguel, manifestação, 3 manifestações, pelo menos, nós tivemos na prefeitura, nós tivemos esses episódios todos agora, do caso da Marmitex, do caso do nepotismo cruzado, são situações que dão, assim, algo não caminhando bem, mas a cidade, o atual prefeito, o grupo dele, ainda não apresentou efetivamente, por exemplo, a revolução da saúde que se anunciava. Eu estou aguardando, porque não houve. Então, está se anunciando uma reforma administrativa. Vamos aguardar a reforma administrativa para ver onde vai. São caminhos, né? Eu acho que tem que aguardar. A imprensa está falando por si, a cidade, ela quer entender exatamente o que está acontecendo, um governo não é feito só de obras ou de coisa assim. Nós deixamos um caminho, esse caminho foi interrompido. Então, eu vejo hoje o Shopping Iguatemi fazendo as obras, todas ali na Gisele Constantino, a gente fala, puxa, nós amarramos isso, daqui a pouco nós vamos ter 3, 4 mil empregos ali no Iguatemi, que bacana, isso foi uma direção que se deu. Quando nós assumimos o governo em 2000, a direção da Gisele Constantino era de loteamento popular. Houve toda uma troca. Aí o Ronaldo Kruger, até contra a vontade do grupo, que era o secretário, olha, gente, aqui no futuro vai ser um corredor importante, a gente tinha que preservar esse corredor. Então, isso é um direcionamento que você dá para a cidade, e isso, o finado Ronaldo Kruger, foi a pessoa que pensou tudo isso dentro do nosso governo na época, é um direcionamento que se dá. Eu criei um espaço, olha, nós vamos ter uma grande zona industrial ao longo da SP-79, né? Nós fizemos tratativas com o Grupo Votorantim, 3 anos acertando isso com o Grupo Votorantim, para liberar espaço industrial, para liberar espaço de moradias. Então, daqui a pouco nós teremos a construção de 1.000 novas casas, ou, pelo que eu entendi agora, outro dia vendo a imprensa, 800 e tantas, mas é um número considerável, ali atrás do São Lucas. O mais difícil foi conseguir o terreno, nós conseguimos o terreno com o Grupo Votorantim, está em vias de passar a escritura. Isso aconteceu em setembro do ano passado, né? Eu dou a data porque isso foi perante o Ministério Público, lá no fórum. Por que o Ministério Público? Porque foi um acordo com o Grupo Votorantim para ele acertar as questões urbanísticas dele. Nós fizemos a licitação para a escolha da empresa, venceu uma empresa, acho que de Minas Gerais, Realiza o nome dela. Está aguardando, entraram com projetos na Caixa. Outro dia eu perguntei na Caixa, como é que está aquela história? Ela falou, não, aqui na Caixa a coisa já está andando, está aguardando a escritura do Grupo Votorantim. Então, daqui a pouco nós vamos ter a construção de 800 e tantas moradias populares para o povo da cidade. Isso é uma ação que aconteceu lá atrás, que o resultado vai se fazer lá na frente, né? Isso nos deixa motivados, mas, como eu falei, esse projeto, apesar da gente defendê-lo, ele foi um projeto que a população falou, olha, nós não queremos mais, então tem que surgir agora um novo projeto, porque se for o projeto de continuidade das obras que deixamos, daquilo que deixamos, aí era melhor, efetivamente, que nós tivéssemos feito. Não foi a vontade popular, eu respeito essa vontade popular, e agora vamos aguardar, como eu te falei, a cara, efetivamente, do atual governo. Pivetta, eu estava ouvindo hoje uma entrevista que o vereador Bruno deu para a equipe da rádio e ele foi questionado sobre esses 11 meses que ainda não se viu, né, algumas ações concretas. E você já deve ter ouvido isso também. O argumento é que está se organizando a casa, está se arrumando a casa em função da forma com que eles receberam, né? Então, essa demora, essa dificuldade de se mostrar um trabalho é em função da herança que teria recebido. Provavelmente você já deve ter ouvido isso também. Quando se fala isso, está embasado em quê? Você deixou o quê para ser resolvido? Wellington, veja, é muito tranquilo isso daí. Dizer que está reorganizando não quer dizer que está errado o que tinha. É porque a cara que eles querem dar é uma cara diferente daquilo que nós tínhamos. Eu governei a cidade por 4 anos. Governei no primeiro ano com a cidade toda cheia de buracos.
governei com crise do H1N1, governei com crise econômica, PIB negativo naquela época. Nós governamos numa situação muito difícil também. Quem ganha uma eleição, ganha para governar. Quando você disputa uma eleição, você tem que conhecer a cidade, você tem que conhecer os números da cidade, você tem que dizer isso durante a campanha e apresentar as propostas. Então, dizer, olha, eu encontrei... Não encontrou nada. Eu me candidatei à reeleição. Eu deixei um orçamento que, se eu tivesse vencido as eleições, eu estaria executando. Eu estaria fazendo. Obviamente que eu não ia deixar um problema para mim mesmo. É claro que aquela era a minha forma de fazer governo. Há uma nova forma. Isso não quer dizer que a anterior estivesse equivocada. E eles estão tentando dar a cara para essa nova forma. Quando eu entrei também, mesmo sendo um governo que fui vice antes, eu dei a minha cara. Eu também fiquei 6 meses olhando, mas eu não parei a cidade. Eu dei sequência naquilo que se tinha, com os problemas que se tinha. E problemas de dívida, tanto quanto, todo mundo sabe, é só consultar balancete. Não é o que fala, é consultar balancete. Por exemplo, aqui é o boletim de caixa do último dia de governo. Não sei se dá para pegar, mas dia 28 de 12 de 2012. Esse é o que vale. Boletim de caixa. Boletim de caixa da prefeitura. Aí dá para ver o saldo, aqui é o quanto tinha de saldo e o quanto tinha em cada conta com cada número. R$ 11.303.602. E cada conta, por exemplo, eu só vou pegar aqui rapidamente. Ginásio de Esportes do Vossoroca. Está aqui depositado, R$ 546.163. Que conta é essa? Conta 35.395,07, dígito 7, do Banco do Brasil. Então, isso é público. Isso é que vale, isso é que é publicado. Não estou fazendo crítica, Wellington. Muito pelo contrário. Tem balancetes publicados. Até quanto? Claro que ficaram coisas a serem pagas, é natural. Eu também recebi coisas a serem pagas. Eu poderia deixar muito mais ainda em dívidas pela lei de responsabilidade fiscal perto do que eu recebi, mas quem ganha uma eleição é para governar a cidade, não é para reclamar de quem ficou. Por isso que você ganhou. Ganhou porque presume-se que tenha propostas claras em cada... a saúde não estava boa? Então, qual era a sua proposta? Essa. Põe na prática, faz a coisa acontecer. E isso vale para todas as áreas. O nosso projeto foi, infelizmente, o nosso projeto não foi vitorioso. Houve um outro projeto vitorioso. Esse projeto tem que dizer a que veio. A justificativa da herança, ela vale em algumas circunstâncias, é óbvio que vale, mas ela não pode se prolongar no tempo. Claro, janeiro, fevereiro, março, tudo bem, mas nós estamos em outubro, não tem material nas escolas. Eu estou dizendo que eu vi na imprensa, não sei se tem, não estou fazendo julgamento, mas eu vi vereadores dizendo, mas nós estamos em outubro. Agora vamos ver então quanto de dinheiro tem no Fundeb nesse momento fazendo compras. Por quê? Porque, de repente, a falta de planejamento fez com que você não gastasse no início e agora vai chegando no final, você começa a ver sobrar nos seus 25% que você tem que gastar no dinheiro do Fundeb. Fala, meu Deus, eu tenho que gastar 10 milhões agora em 2 meses. Aí você começa a comprar porcaria, com todo o respeito, para poder usar só. Por quê? Porque não teve planejamento. Isso pode acontecer em qualquer administração que não tenha experiência. Eu estou dizendo isso porque eu ainda visito algumas prefeituras, vejo prefeitos caindo nessa armadilha. Eles seguram, eles não fazem, depois vai chegando no final do ano, começa a dar desespero, porque tem que gastar para cumprir. E isso é falta de experiência. Não sei se isso acontece em Votorantim, não acompanho essas questões todas, mas estou dando só uma forma de se fazer, Então, é natural que tenha esse choque entre herança ou não herança, só que isso tem um tempo. Isso é discurso político do início, faz parte. Não tenho funcionário, não tenho isso. Agora tem que dizer a que veio. As pessoas têm que dizer a que vieram. Eu insisto, eu assumi a cidade, choveu 6 meses em seguida, todo mundo sabe isso em 2009, é só ter memória. Eu tinha
não houve o reconhecimento da minha vitória nas eleições, então entraram com processo de cassação. Eu não tinha sossego porque eu não podia fazer um planejamento que eu não sabia qual era aquele processo. Não é cassação, processo eleitoral. Tentaram ganhar no tapetão aquilo que eu não permiti e nós tínhamos motivo fazer agora. Eu falei, não, vamos respeitar a vontade popular. Então ficavam o dia todo no entorno, não, amanhã vai sair decisão, depois da manhã, aquele clima, não te dá paz de espírito. Eu não pude comemorar, não pude fazer um almoço, porque todo dia vai tomar posse, não sabemos, vai ter diplomação, não sabemos, aquele clima ruim, né? Insisto, nós pegamos aquela crise do vírus H1N1, as pessoas não podiam se cumprimentar na igreja, Wellington. Como é que eu ia organizar? Suspendeu a aula, pararam de andar de ônibus, como é que eu ia organizar a cidade? Uma baita crise econômica que tinha acontecido no final de 2008, repercutiu em 2009, o Brasil parou, o mundo parou, os Estados Unidos pararam, e a gente lá, em nenhum momento, alguém vai ver nenhuma declaração minha reclamando da sorte, reclamando dos outros, das coisas. O que eu dizia para a equipe? Nós ganhamos a eleição para trabalhar. O que nós temos é esse, aquela brincadeira da noiva. Casou, tem que levar os filhos, tem que levar tudo. Você casou, você escolheu. Quando nós assumimos o governo, não interessa os problemas, nós assumimos para resolver esses problemas. Não é para jogar culpa nos outros. E eu tinha motivos também para transferir a responsabilidade. Mas quem foi eleito para governar e deve fazê-lo. Pivetta, do final das eleições é a primeira vez que você está aqui com a gente, então não vamos tocar muito em assuntos do passado, porque o que interessa é o momento, mas não vou fugir de perguntar para você, que me fez lembrar dessa chateação, dessa tristeza, dessa mágoa de ficar sem reconhecer a sua vitória naquele momento. E como que foi o processo eleitoral em 2012? Né? Correu da forma que você imaginou no ponto de vista dos seus concorrentes? Porque a gente sabe que até ir para a esfera da polícia em relação a Facebook, a calúnia, essas coisas, você teve que recorrer. Saiu também ferido do processo eleitoral, não do resultado, mas do processo. Sim. Até lembrando também, assunto que a gente não conseguiu discutir com você ainda, a questão do SAI. Ela foi muito presente e tinha aquela música que te acompanhava onde você ia, você tinha música atrás de você. Como que você, sua família, os parceiros de campanha, como que saíram desse processo? Wellington, essa foi uma eleição que, do ponto de vista pessoal, ela foi muito ruim. Ela deixou marcas profundas, não só em mim, na minha família. E quando eu digo família, toda extensão, eu imagino meu irmão trabalha como motorista de ônibus. As pessoas entravam dentro do ônibus, profissionais pagos, elas entravam no ônibus para ir falando mal o caminho todo dele, para ver se arrumava motivo, né? Coisas assim absurdas que se diziam para um irmão, o cara sabendo, e ali, então a minha família sofreu demais, sofre essas questões, porque às vezes, e eles não entendem, né? Estão mais distantes. Os amigos de governo, às vezes, escuta, não tem o argumento necessário, mas, sobretudo, o que magoou, Wellington, primeira questão tática. Eu me preparei para uma eleição com 2 candidatos, eu e o Erinaldo. Eu me preparei para isso. Nós tínhamos um grupo forte, juntos, e tinha um grupo na oposição, ponto. É um candidato à oposição, um candidato à situação. Já prevíamos que o Silvano agregaria na oposição, isso para a gente... Com o Erinaldo, estava claro para a gente também, embora por diversas vezes eu fui conversar com ele, etc., ele dizia que ele era candidato, mas a gente sabia que já tinha tido conversas, outras, e daí por diante. Mas, no frigir, no final da coisa, no final de setembro, saiu alguém do nosso grupo. Saiu e levou com ele
uma expectativa, levou uma tática, levou tudo que pôde tirar do nosso grupo. Tanto é que quando você vê o resultado eleitoral, você vai ver que o Reinaldo se elegeu com menos votos do que teve em 2008. Como é que pode? Não, por quê? Porque só eu perdi votos. Os meus votos foram transferidos. Então, na realidade, isso me magoou muito. Eu não vou dar nome a isso, porque alguns dizem traição. Não, faz parte. A pessoa, ela quis se colocar, não havia motivo algum, tinha tido conversas várias vezes, desde o início. Não, pelo amor de Deus. Até porque se desenhava um quadro interessante para a cidade. Se você observar, o modelo político, os personagens políticos hoje são os mesmos, de mais de 20 anos, né? Então, acho que cansa. A população, ela tem que realmente oxigenar. Aí você coloca com a minha, todos nós, esse modelo político. Com a minha reeleição, encerraria esse ciclo político, porque eu não poderia mais. Se houvesse a derrota do Reinaldo, seria a última eleição, fatalmente. Dificilmente, comigo, na reeleição, o Jair voltaria. Abriria um leque de oportunidades para as novas lideranças políticas da cidade. Agora, o que aconteceu? Há o risco do Cassola, de mim, o do Reinaldo, dos candidatos. Quer dizer, a gente não abriu espaço de novo. Nós vamos perpetuar uma geração de políticos que estão aí desde 80 e alguma coisa. Então, houve um erro estratégico. Eu me preparei para isso. Eu ficava super feliz. Do ponto de vista da democracia, eu falei, bom, com o meu último governo, vai dar uma oxigenada nessa cidade, vai criar liderança nova. E não aconteceu. E esse erro voltaram todas as velhas lideranças. Esse erro estratégico não começou a partir do momento em que não se conseguiu trabalhar o Fernando de uma outra maneira? Porque ele também alega as decepções dele, as chateações dele, e até as traições que ele teria recebido dentro do grupo. Não se fala em você, mas fala-se principalmente no partido. Não tinha espaço no partido, o partido nunca o reconheceu. Enfim, esse você já sabe que esse é o discurso dele. Tudo que começa errado, termina errado. O Fernando foi candidato, e digo isso com respeito à pessoa. Sim, lógico. O Fernando foi candidato a vereador, não lembro se pelo PTB, PFL, esses partidos aí, perdeu. Aí ele procurou o Rubens Mesadre. Olha, se eu estivesse no PT, eu tinha eleito, porque com os votos que eu tive, ele fez as contas. Eu estou dando nomes porque são pessoas. Mas tem outros casos na cidade. Eu acho que no PT eu me elegeria. Nos procurou o Rubens patrocinando isso, do ponto de vista, olha, vocês poderiam ter um vereador a mais com os votos do Fernando, e aí foi. Eu acabei sendo convencido e apadrinhei o Fernando para ele se filiar no PT. Eu convenci o partido de uma forma pragmática, porque ele não tinha nenhuma... Por isso que eu digo, quem que nasce errado não tem perfil do PT. Ele sequer trabalhava com Lula, né? Então, nós patrocinamos a entrada dele num risco do partido, em um risco dele, no seguinte sentido, bom, com esses votos do Fernando, ele pode ser o último do PT, e na época o PT elegeu 4 realmente, como pode dar uma vaga mais para nós. É um risco. Nós vamos ter 3 vagas. Você fazia os cálculos, imaginava, nós vamos ter 3 vagas. A 4ª vaga é um risco, que pode ser do Fernando, como pode ser. Acabou sendo do Fernando. Foi o que aconteceu. Ele nunca participou ativamente do PT, membro de diretório, de reuniões, etc. Pergunte quantas pessoas ele filiou no partido nesse tempo todo. Pergunta das contribuições financeiras. Então, não vou discutir, não era o momento, já foi, que seja feliz, né? Mas eu estou constatando. Na reeleição, o partido já havia dito para ele que talvez não desse lá atrás, não estou dizendo agora, de 2008. 2008. Olha, que talvez ele devesse procurar uma outra legenda, porque ele nunca agregou no partido. Ele era um estranho no ninho. Ficou no partido, houve um apoio muito grande do governo, né, para ele, e ele teve a votação que teve, e trabalhou para isso, justiça seja feita, trabalhou dentro da Câmara, então tem as suas virtudes, suas qualidades, mas não partidariamente. Tanto é que sai do Partido dos Trabalhadores e vai para o DEM. Aí foi
se elegeu, foi o vereador mais votado. Havia um acordo político, que nunca foi dito, mas com o ex-prefeito, no sentido do próximo presidente da Câmara ser do PDT. Então, esse em 2008 foi com o Cassola. Com o Cassola, sim. Não com você. Não, um acordo político do grupo, do pedido do PDT. Olha, o PMDB indica o vice, o PDT faz o primeiro presidente da Câmara e o PT faria o prefeito. Os 3 principais partidos. Tranquilo, nós cumprimos. O acordo é para ser cumprido. O Pedro Nunes foi... E olha que o PT tinha eleito um número então forte. Não foi prometido para ele em nenhum momento a presidência da Câmara. E nesse acordo foi dito o seguinte, porque quem discute são os vereadores. O segundo presidente, o PT tinha 4 vereadores, o PT tinha condição de fazer. Bastava o PT e o PMDB se juntarem, faria presidente da Câmara o tempo todo. Mas acordo é para ser cumprido. Nosso grupo, PT, é um partido leal. E aí nós elegemos o Pedro Nunes a primeira vez, e a segunda vez seria do PT. Foi o acordo feito. A quem do PT? Houve, portanto, uma discussão para o PT indicar. Ora, os 4 do PT se colocaram à disposição. E aí você teve o quê? Teve a vontade do prefeito? Não. Eu não vou me intrometer nessa questão. Teve o quê? Teve uma pessoa dentro do partido extremamente organizada, que é o Marcão, que filia a gente, que participa, que vai ser o próximo presidente do partido agora, que ajuda a construir o partido, que participa das reuniões, que trabalha com os candidatos a deputado. Basta ver, ele foi atrás de um Martato, quanto de verba ele trouxe. Né? O Chico Amorim, a Marilene Nilman, como esse pessoal se empolgava com as questões do partido. E os próprios vereadores diziam, olha, nós temos um veto ao nome dessa pessoa. Por quê? Porque ele não trabalhava com um grupo, nem lá dentro, nem lá fora. É uma questão de grupo. O partido indicou o Marcos foi presidente, foi um belo presidente da Câmara, acabou. Ninguém é dono de cadeira, Wellington. Essas coisas não existem. E aí, ainda que tivesse razão, não era o momento, então, em dezembro, portanto, de falar, olha, eu não fui agraciado, eu queria ser presidente, me traíram, sei lá, eu desse a palavra que ele quisesse. Não era o momento dele se afastar naquele momento? Ué, se eu tenho hombridade nesse sentido... Corria o risco de perder a vaga de vereador, né? Naquele momento ainda não, porque ainda não tinha essa interpretação. Não tinha essa interpretação. Aí ficou quieto esse tempo todo, soltando materiais, dizendo que todas as obras que o nosso governo fazia, dizia que era dele. Quando começou a se falar de uma possível saída, eu fui conversar com ele, claramente. Ele me disse que não iria sair. Eu tive pelo menos umas 6 ou 7 reuniões com ele, junto com outras pessoas. Se você conversar com o Rogério, assessor dele, o Rogério participou de pelo menos 3 dessas reuniões junto. Ele dizia que não sairia, e se eventualmente fosse sair, eu seria a primeira pessoa com que ele falaria. Eu soube da saída dele pela imprensa. Então não preciso dizer mais nada. Esses são os fatos. Ponto. É um direito dele, foi um candidato forte, é um candidato que tem um saldo eleitoral muito bom, deve ser candidato a deputado, deve ser candidato a prefeito depois, daí por diante, mas dentro do PT a história é essa. Então não venha dizer que teve isso, que teve aquilo, até porque grupo se constrói. Você tenta trabalhar essas questões. E dentro do PT, sinto muito, não tem dono não, lá tem que ser trabalhado. Eu perdi diretório. Eu, sendo prefeito, perdi diretório, não consegui colocar as pessoas que a gente imaginava. Faz parte da democracia de um partido que assim discute. O Lula disputou prévia com o Suplicy para ser candidato a presidente. Esse é o nosso partido. Quem está nele tem que conhecer, tem que participar e tem que respeitar as regras que nós temos dentro do PT. Bom, eu estou muito feliz e satisfeito de ouvir a sua versão, né? Porque nós já
há pelo menos 1 ano e meio que a gente vem ouvindo uma outra versão. Então, acho que essa o papel de ter essa oportunidade, né? Às vezes é um assunto que a gente não está muito disposto a falar, mas você pode ter certeza que esclareceu muita coisa aí sim. Eu estou com a minha irmã aqui, a Mônica Marçal, pessoa com quem eu convivo, pessoa que eu amo, né? E que é o meu sustentáculo, vamos dizer assim. E a Luciana Lopes está lá fechando a Gazeta de Votorantim, e a Mônica veio aqui nos socorrer, ajudar aqui a dar um abraço aí das pessoas que estão ligando e participando. Continue ligando, 3247-1010, né? Quem está fora pode acompanhar o nosso debate dos fatos aqui pela internet, tvvotorantim.com.br. A coisa começou a ficar gostosa aqui, agora eu estou já começando a ficar mais solto, está aí o telefone na tela. O nosso convidado Pivetta está bem à vontade também, está com o coração tranquilo, sem nenhum tipo de mágoa, rancor, só está colocando porque não teve oportunidade ainda de esclarecer, de colocar a sua versão sobre vários assuntos, sobre várias questões, né? Mônica, tudo bem? Boa noite, Wellington, boa noite, Pivetta. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, né? Sempre colaborando, sempre com a gente, né, Pivetta? Então, mais uma vez, a gente agradece aí que você está com a gente. Obrigada mesmo. E vamos aproveitar. Estão ligando, então, Mônica? Bastante. Isaac está se vendo doido lá na frente. Eita, que o convidado também ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda. Um convidado de peso, né, Mônica? Um pouquinho. Aproveitando aqui, a Dona Dirce Tonche, beijo, viu, Dona Dirce? Lá do Santos Dumont, ela está dizendo o seguinte: Pivetta, quem casa com a viúva tem que cuidar dos filhos. O que ela quer dizer com isso? Pois é, você interpretou? consegue entender? Interpretei corretamente. Foi uma frase que eu usei meio parecida aqui quando eu falei da noiva. Exatamente, a Dona Dirce, com toda a sua sabedoria. Dona Dirce Tonche. Dona Dirce Tonche. Dona Dirce Vicentina, Dona Dirce da festa junina. Ela é o rosto da nossa festa junina, né? É uma pessoa, a creche São Vicente de Paula, quem que não lembra da Dona Dirce? A política, mas ela tem razão. Quem assume, seja uma entidade, qualquer coisa, quando você assume-o completamente. Por isso que é um ditado que eu não... Ela, que é mais experiente, podemos dizer assim, ela lembra bem do ditado, eu tentei lembrar. Quem casa com a viúva, leva os filhos, leva todas as situações. Tem que exatamente. arcar com tudo, é isso, então. Exatamente. Tá certo. Abraço, Dona Dirce, obrigado por ter ligado e O participado. Wellington Cleito, do Promorar, manda um abraço Faz também. xaraia, sim. A Carminha Cação, abraço, saudades do Pivetta. A Nancy Piatti, do Vossoroca, Pivetta, não desista, a cidade precisa de você. Tá? O Marcelão da Chave, Pivetta, você faz falta. O Marcelo também, só que da Vila Carvalho, de Sorocaba. Pivetta, já mandei muitos abraços para você no Palmeirina. Palmeirina? Manda abraços para a Suzana, para o Saulo, para a Dona Hebe e para o Samuel. O que é Palmeirina? Não, o Marcelo é um locutor. Isso. É um locutor corintiano danado, né? Ele manda abraço porque ele detesta o Palmeiras. Eu sou palmeirense, então ele faz isso. Mas é um locutor esportivo, principalmente, está aí na mídia. Um grande abraço, Marcelo. Faz muito tempo que eu não vejo. Sorocaba, tá? Exatamente. Na internet. O Marcelo Bocaneiro, do blog, diz o seguinte: abraço ao Wellington, Pivetta. Todos sabemos que o Erinaldo se baseia nas obras e fatos que você começou a fazer. E até agora ele não fez nada de inovador. E o povo já sente a falta de você no comando. Quais são suas pretensões políticas daqui para frente? É para responder, Mônica? Ô, Marcelo. Seu amigo, hein? Pois é, eu estou num momento muito de... Vamos ouvir todas as perguntas, depois a gente vai. Vamos ouvir. Deixa eu mandar um abraço para o Marcelo, porque assim, o Marcelo, gostem ou não gostem, é uma das pessoas mais autênticas dessa cidade. Porque nessa onda aí de Facebook, onde as pessoas se escondem atrás de nomes, né? Coloca lá... Votorantim é lindo, Votorantim não sei o quê, Votorantim isso, Votorantim aquilo.
O Marcelo, ele tem o blog que é o Checkmate, mas ele nunca precisou se esconder atrás do Checkmate. Está lá o Checkmate e está lá o Marcelo Bancaleiro, para quem quer saber quem é que está colocando suas ideias e suas opiniões, né? Então, assim, a gente pode divergir de um monte de coisa do Marcelo, pode até não concordar com alguns pensamentos dele, né? Aqui mesmo a gente já discutiu, já debateu várias coisas, mas de uma coisa a gente tem que reconhecer: o Marcelo é homem suficientemente para utilizar esse instrumento que é maravilhoso, né? Que é as redes sociais, e se identificar. Tá bom? Então, um abraço para você, Marcelo. Parabéns pelo trabalho que você faz nas redes sociais, que eu acredito que cumpre um papel importantíssimo também de conscientização, de alerta, de denúncia. Perfeito, mas mostrando a cara, mostrando que é você. O Miro e a Cida da AgroLuz diz que estão com saudades do Piveta e pergunta se ele volta a concorrer a algum cargo aí, tá? Depois responde junto com o Marcelo. A Bina do Rio Acima, abraço ao Hélito e diz que ama o Piveta. Bina. Ixi, olha, a Glenda do São Lucas. A Suzana, como é que ela... A Glenda do São Lucas, abraço ao Hélito, para a Mônica e para o Piveta. Beijo, obrigada, viu, Glenda? A Érica do Calil. A Érica, a irmã da Elisângela, Elisângela Ré. Ela está dizendo o seguinte: a família dela, todos te admiram, tá? E todos eles são seus fãs, tá bom? O Antônio Mesadre, do Centro, abraço para todos. O Nivaldo Branco, abraço Piveta e o Wellington. A Dona Iva Cação, aqui do Centro, do Monte Alegre, mandando abraço. A Maria Pedroso, da Vila Guilherme, mandando abraço. O Murilo Assis, da Vila Garcia, também. O Hector Henrique, do Bar Bela Vista, está adorando também o programa. A Lindinal, Jardim Paulista, abraço para o Wellington, para a Luciana. E diz que está triste ainda do Piveta ter perdido a eleição. A Maria Aparecida do Jardim, Ana Cláudia, mandando abraços. O Reginaldo Ribeiro, abraço a todos da TVV e ao Piveta. O David Henrique do Jardim Ana Cláudia, mandando um abraço para todos. O Irineu Piatti, abraço para o Piveta e para o Wellington. A Luzia Piatti, mandando um abraço para o Piveta. A Eunice Pires, mandando um abraço para todos e um especial para o Piveta. A Yasmin Vitória, mandando um abraço para todos. A Maria Aparecida Oliveira já está aí. Abraço para o Wellington, para a Mônica e para o Piveta. E o Álvaro Irineu. Piveta, o que você acha da inércia do governo atual? Você acha que o Erinaldo está acordando? Bom, é mais em relação ao seu futuro político, né? Se existe pretensão, se você ainda está disposto a participar aí dos pleitos eleitorais. Essa é uma pergunta, o Wellington e Mônica. Deve ouvir todo dia, né? Mas que seja uma reflexão muito grande. Primeiro, também retribuir todos os abraços, cada nome que vai falando, a gente vai lembrando da maioria que a gente conhece, e realmente são pessoas que têm um carinho por nós, e retribuir realmente um beijo no coração de cada uma de vocês que tem tido essas palavras carinhosas. Com relação às questões políticas, primeiro vamos para o curto espaço, o ano que vem. No ano que vem nós temos eleições a deputado. Não pretendo ser candidato a deputado, nem federal, nem estadual. Não acho que tenha possibilidades. O único pedido político que eu fiz para o ano que vem, eu fiz para o Padilha, que é o pré-candidato a governador do PT, uma pessoa que a gente tem uma proximidade. O Emídio, que vai ser o presidente do PT, o ex-prefeito de Osasco, que vai ser a partir do mês que vem o presidente do PT, e para os dois eu pedi que eu gostaria de integrar a equipe que